Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. E hoje nós vamos com a aula do número 41 de língua portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar o tipo de tempo que nós podemos ter num texto narrativo. E os objetivos para nossa aula são reconhecer o tempo narrativo num texto e saber classificá-lo como um tempo linear ou um tempo não linear. A prof gostaria de pedir que vocês pegassem lá o caderno de vocês de língua portuguesa, deixassem separado lápis, caneta, borracha e já coloquem o título da nossa aula, né? Tempo na narrativa, tempo linear e tempo não linear, tá? Para quem está com dificuldade, né, de escrever as palavrinhas, vou voltar aqui um pouquinho, de repente vocês podem, como é que escreve, né? Então aqui, ó, tempo linear, assim como fala, e tempo não linear. Se vocês precisarem, pausa um pouquinho o vídeo, daí nós já continuamos na sequência, tá bom? Então, material separado, pessoal, título colocado, vamos lá, tá? Então, em uma narrativa, nós precisamos saber que o tempo, né, o momento em que acontece a história, é um dos elementos que precisam compor a estrutura de uma narração. Toda história, toda narrativa precisa ter de um tempo no qual os fatos vão transcorrendo, vão acontecendo, né? Mas esse tempo, né, essa passagem dos fatos e dos acontecimentos, ele pode aparecer de duas maneiras. Quais, prof? Pode ser o tempo na ordem cronológica, ou seja, os fatos, né, os acontecimentos, eles vão sendo contados, narrados na ordem com que aparecem, tá? Cronológico tem a ver com cronos, que é tempo, que lembra relógio, né? Então, quando eu tenho uma narrativa que usa o tempo cronológico, eu tenho uma narrativa na qual os fatos vão sendo contados na ordem com que aconteceram, certo? E esse tipo de tempo eu vou chamar de tempo linear, porque lembra a palavra linha, linha do tempo, né? Quando nós fazemos uma linha do tempo, nós vamos narrando os fatos ali na linha do tempo, na ordem com que aconteceram, ok? Nós temos também a ordem não linear, a ordem que foge do padrão da linha. E o que é isso, prof? Vamos lá então. Então, o tempo não linear, ele pode ser de duas maneiras. Primeiro, eu posso antecipar fatos que ainda vão acontecer. Então, eu estou narrando uma história e de repente eu vou começar a narrar algo que nem aconteceu ainda. Perceberam que saiu da ordem, da linha do tempo, não segue mais a ordem linear, né? Então, eu estou antecipando fatos que nem aconteceram ainda. De outra forma, eu posso fazer como? Apresentar fatos que já aconteceram. Eu estou narrando no presente, de repente eu me lembro de algo lá do passado, eu interrompo a narrativa do presente, narro aquilo que já aconteceu, termino de narrar o que aconteceu e continuo narrando algo do presente. Perceberam que fugiu da ordem cronológica? Não é mais a ordem linear, é a não linear, fugiu da linha, tá certo, pessoal? E agora, a prof fez o seguinte, eu quero mostrar para vocês isso na prática, né? Em um texto, um exemplo de ordem linear e um exemplo de ordem não linear, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um trecho de um romance chamado A Ilha do Tesouro, é o nome do livro, do autor escocês Robert Louis Stevenson. Aqui, entre parênteses, nós temos a data de nascimento do autor, que é o 1º ano, e a data de morte dele, tá?
Esse livro ele foi escrito em 1883, bem antigo, mas ele é destinado ao público infanto-juvenil, a idade de vocês, né? Por quê? Porque ele conta as aventuras de um menino chamado Jim e ele vai buscar, ele vai procurar um tesouro de um pirata, que é o Capitão Flint. Então o livro conta essa história, tá? Aqui eu trouxe para vocês a capa do livro, uma das versões, para vocês conhecerem, né, um pouquinho mais sobre a obra, tá? Então depois da leitura nós vamos entender se esses fatos narrados nesse trecho que a prof trouxe são de ordem linear ou não linear, ok? Vamos lá um trechinho então. O primeiro golpe. Fiquei tão satisfeito de ter escapado de Long John que comecei a desfrutar o olhar com interesse a terra estranha onde me encontrava. Tinha atravessado um trecho pantanoso cheio de salgueiros, juncos e estranhas árvores do pântano. Agora eu sentia pela primeira vez o júbilo da exploração. A ilha era desabitada, meus companheiros de navio tinham ficado para trás e nada vivia à minha frente a não ser animais e pássaros. Virei-me de um lado para o outro entre as árvores. Aqui e ali, plantas com flores, todas desconhecidas para mim. Aqui a prof fez o seguinte, observem comigo. Eu supri, né, tirei alguns trechos para não ficar tão comprido e deixei entre parênteses e com reticências. Então, se por um acaso vocês forem pegar o livro na íntegra para ler, né, o livro completo, vai ter mais coisa escrita aqui, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? O personagem, o menino Jim, lembram que eu falei para vocês que é um menino Jim procurando um tesouro, né? Ele está contando um pouquinho, né, do que está acontecendo na ilha aqui, que ele escapou do Long John, né, que ficou numa terra estranha, está descrevendo o lugar, um trecho pantanoso, cheio de salgueiros, juncos e tudo mais, ok? Mais um trechinho. Então, cheguei a um comprido bosque daquelas árvores parecidas com carvalhos. Mais tarde, ouvi dizer que se chamavam carvalhos americanos ou sempre verdes, que cresciam ao longo da areia como sarças e colmos. O pântano fervilhava ao sol forte e a imagem do morro da Luneta tremeluzia através da névoa. De repente, começou uma agitação entre os juncos. Um pato selvagem voou grasnando, outro foi logo atrás, sobre toda a superfície do pântano, com uma grande nuvem de pássaros pairavam, gritando e circulando no ar. Imediatamente, julguei que alguns dos meus companheiros de navio estivessem se aproximando pelas bordas do pântano. E não me enganei. Logo ouvi os tons mais graves e muito distantes de uma voz humana que, à medida que continuei ouvindo, foi ficando cada vez mais alta e mais próxima. Isso me causou grande medo. Eu me arrastei sobre a cobertura do carvalho americano mais próximo, agachando-me ali e prestando atenção, quietinho como um camundongo. Outra voz respondeu, e então a primeira voz, que agora reconheci como do Silver, de novo tomou a história e seguiu durante algum tempo num jorro, apenas de vez em quando interrompida pela outra. Pelo som, deviam estar falando sério, quase ferozmente, mas nenhuma palavra nítida me alcançava. Finalmente, os dois pareciam ter parado e talvez se sentado, porque não somente deixaram de se aproximar como os próprios pássaros, começaram a ficar mais quietos e a se acomodar de novo em seus lugares no pântano. Então aqui a prof deixou algumas palavrinhas para vocês compreenderem melhor a história. Então o menino está lá na ilha, o Jim, de repente os patos se agitam
ele escuta as pessoas conversando, que eram companheiros do navio, percebe que a conversa é séria, eles estão conversando ali num tom de voz sério, talvez até bravos, né? De repente tudo se acalma, eles vão se afastando e os patos também se acalmam, né? Mas diz que ele estava numa floresta que tinha juncos. O que é um junco, pessoal? Olha só, é um tipo de grama que cresce nos lugares úmidos e alagadiços. Lembram que era um pântano, né? Então estava coberto de juncos. O que é júbilo, né? É alegria, com muito júbilo, com muita alegria. E sarça, também é uma planta, tipo um espinho. Colmo, tá? Parece uma palha, né? Comprida, com folha em cima, né? Eles fazem telhado de cabanas com seus galhos. Tremeluzir significa o quê? É a luz ali que fica, né, oscilando, bruxuleante, ela vai ali oscilando, né, mais clara, mais escura. Grasnar, né, os patos estavam grasnando, soltando seus gritos. E aquilo que é nítido é fácil de compreender, ok? Depois vocês podem voltar aqui, né, a prof deixou em destaque, né, ó, começou a agitação entre os juncos lá, os troncos e os patos grasnando, gritando, para vocês entenderem. Aqui, ó, tinha sarças e colmos, é o tipo de vegetação no lugar, né? Aqui a luz da luneta tremeluzia, a luz tremia, né? É bem fácil de compreender. E aqui, ó, os juncos, né? O tipo de vegetação também. Aqui que ele escutou, ele sentiu júbilo, né? Ele sentiu alegria de explorar o lugar da ilha que ele estava, porque finalmente ele conseguiu fugir, né, do Long John, que ele era prisioneiro, ok? Mas nós vamos falar de tempo da narrativa, né? O que a prof fez aqui? A prof deixou em destaque as palavrinhas que servem para indicar o tempo transcorrendo na nossa história, tá? Então eu coloquei aqui, ó, lá no terceiro parágrafo nós temos a palavrinha agora. No quarto parágrafo, então e mais tarde. Lá no quinto parágrafo, de repente, logo, imediatamente. Lá no sétimo parágrafo, durante longo tempo. E lá no último parágrafo, finalmente. As palavrinhas que estão marcando o tempo que a narrativa e os fatos contados está passando, né? Percebam que esses marcadores de tempo, eles estão organizados na ordem com que foram acontecendo os fatos da história. Eles estão na ordem cronológica, tá? Primeiro, o narrador, né, conta que conseguiu escapar do Long John. Depois, ele escuta a agitação dos patos e ele percebe que alguns companheiros do navio estão vindo na direção dele e ele se esconde, né? Eles conversam entre si e o texto termina com a narração de que a conversa entre os companheiros terminou e os patos também se acalmaram. Em nenhum momento os fatos são narrados fora da ordem com que aconteceram. Conseguiram compreender isso? Então, a gente pode perceber que nós temos um texto com narrativa linear, cronológica. Agora, a prof trouxe mais um trechinho que se chama Tio Baltazar e eu também deixei algumas palavrinhas em destaque para nós compararmos o tempo com este trechinho que nós acabamos de ler, tá? Então, esse trecho diz assim: Tio Baltazar, está bem, mãe, vou fazer a sua vontade. Vou escrever a história do que aconteceu aqui desde a chegada do tio Baltazar. Eu tinha 11 anos quando o tio Baltazar chegou da primeira vez. Estava cansado de novo, mas veio sozinho e com fama de muito rico. Relembrando aqueles tempos, meu pai disse que depois de alguns dias aqui, o tio Baltazar pensou em desistir da companhia e voltar. Agora eu penso de novo, se ele tivesse voltado naquela ocasião,
será que ainda estaria vivo? E se ele não tivesse fundado a companhia, será que teríamos passado tudo o que passamos? Mas perguntar essas coisas agora é o mesmo que dizer que se o bezerro da vizinha não tivesse morrido, ainda estaria vivo. Ah, então esse é o trechinho, o prof também não pegou ele inteiro, né? Apenas um trecho, para nós conversarmos sobre o tempo. E agora, pessoal, perceberam a diferença desta narrativa? Observem que o menino começa narrando os fatos no presente. Ele começa contando que a mãe pediu para ele escrever uma história. E quando ele começa a história, ele volta para o passado contando aquilo que já aconteceu com o tio Baltazar, né? Então ele faz essa retomada, né? No início, os verbos estão no presente. Até tirei de novo a frase, ó, está bem, mãe. Está, o verbo está no presente. E já no segundo parágrafo, vou até voltar no texto, ele passa para o passado. Eu tinha 11 anos quando o tio Baltazar chegou. Isso significa que hoje, no presente, ele não tem mais 11 anos, ele é mais velho. Perceberam que os fatos saíram da linha cronológica? Eles estão na forma não linear, né? Presente, passado, e quando ele termina o texto, ele volta para o presente. Agora, isso é presente. Agora eu penso de novo, né? Agora ele está pensando, né? Que será que se tivesse sido diferente, o tio estaria vivo ainda, né? Se ele não tivesse fundado a companhia, volta para o passado de novo, relembrando fatos, né? E volta para o presente de novo. Mas perguntar essas coisas no presente é o mesmo que dizer que se o bezerro da vizinha não tivesse morrido, ainda tivesse vivo, né? Ele faz uma piadinha. Então aqui nós temos um exemplo de história que está o tempo não linear. O prof colocou aqui, ó, tempo não linear. Por quê? Ele começa no presente, ele volta para o passado narrando coisas de quando ele tinha 12 anos e volta de novo para o presente. Entenderam a diferença? O outro texto do menino Jim, lá em busca do tesouro, estava na ordem, né? Ele fugiu do Long John, começou a explorar a ilha, ouviu o grasnado dos patos, escutou os companheiros, ele se escondeu. Aí o que aconteceu? Os companheiros não ouviram, foram embora, os patos se acalmaram e ele continuou lá, na ordem com que aconteceram os fatos. E aqui, nesse do tio Baltazar, não. A ordem está misturada, né? Começou no presente, voltou para o passado, recordando lá no passado, quando ele tinha 12 anos, voltou para o presente de novo. Então, essa é a diferença, né? De um tempo não linear e de um tempo linear. Certo, pessoal? Que a prof fez uma revisãozinha de tudo que nós já conversamos. Vocês podem anotar no caderninho para terem os conceitos, né? Então, o tempo no texto narrativo pode ser como? Cronológico ou linear, aquele que vai contando os fatos na ordem com que aconteceram, e pode ser também o tempo não linear, aquele que os fatos estão fora de ordem. Ou eu vou misturar passado com presente, ou presente com futuro, mas foge da ordem linear. Tá certo, pessoal? Muito bem, eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam, né, de fazer atividades sobre o tema e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau!